É muito comum os políticos comemorarem aumento de pessoas empregadas. Isso realmente é muito bom, porém esses números podem ser falsos, porque nem sempre novos empregos significam empregos produtivos que criam valor na sociedade. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Luffy Libertário, revisado por JJ Liber e narrado por Coreia com K. A frase do título desse vídeo pode parecer estranha e sugerir que empregar é ruim, porém, não é esse o significado dela. O que a frase quer dizer é que para um emprego ser bom, ele deve ser uma parte produtiva e uma parte da produção, e não o objetivo de uma produção. Há aquela famosa história de um engenheiro que, em visita à China, deparou-se com uma enorme equipe de operários construindo uma barragem com pás e enxadas. Quando o engenheiro disse ao supervisor da obra que todo o trabalho poderia ser completado em poucos dias, em vez de vários meses caso os trabalhadores utilizassem escavadeiras motorizadas, o supervisor disse que não podia fazer isso, pois tal equipamento iria destruir vários empregos. Ah, respondeu o engenheiro. Pensei que você estava interessado em construir uma barragem. Se o objetivo é apenas criar empregos, então por que você não coloca seus homens para trabalhar com colheres, em vez de enxadas? Todo político gosta de exibir os números de criação de empregos quando esse valor é positivo. Além do que, uma das promessas muito comuns dos candidatos é a de criar muitos empregos. E com a justificativa de criar empregos, os políticos prometem diversas medidas que são economicamente ruins. Por exemplo, medidas que proíbem importações com a desculpa de que os estrangeiros roubam os empregos. Outro exemplo são as medidas que protegem os empregos, tais quais leis que proíbem o Uber de não tirar o emprego dos taxistas. Na verdade, os taxistas eram apenas um monopólio. Os aplicativos de transporte como o Uber ajudaram milhares de pessoas a terem um sustento ou uma renda extra. Não existe nada de errado em criar empregos. O problema é tratá-los como mais importantes que a própria atividade econômica. Mas é preciso deixar claro que o emprego é uma etapa da criação de riqueza. Ele não é o objetivo da economia. E quando esquecemos isso, tratamos o emprego como a coisa mais importante, e essa atitude é ruim para a economia, porque assim as pessoas defendem a manutenção coercitiva de alguns empregos que estão completamente obsoletos. Já pensou se fosse obrigatório contratar datilógrafos hoje, só para beneficiar aqueles que fizeram o curso naquela época? Então, empregos são importantes, só que eles devem ser empregos produtivos, que gerem valor. Os políticos podem tentar nos enganar dizendo que vão criar o máximo de empregos possíveis. Porém, eles não contam que esses empregos podem ser improdutivos e ruins para a economia. Lógico, não é verdade? A alimentação de recursos e a escassez são um fato irrevogável, que sempre irá existir, já que praticamente nenhum bem vem pronto do nada. Nós temos que criá-lo e produzi-lo. A escassez impede que tenhamos todas as coisas que queremos. Não temos recursos em abundância para fazer tudo o que quisermos. E, ao mesmo tempo, temos diversas necessidades que precisam ser resolvidas para que possamos viver normalmente. Então, a conclusão é: sempre existirá trabalho porque praticamente nada vem pronto da natureza e nós precisamos saciar as nossas necessidades. Por isso, o grande desafio da economia não é criar trabalho ou emprego. É, na verdade, produzir o máximo e o melhor possível com o menor uso de recursos. Criar emprego, na verdade, é bem fácil. O difícil é criar empregos produtivos que vão aumentar o padrão de vida da sociedade. Não existe uma resposta exata para criar empregos produtivos, porque a própria ação de empreender é arriscada e imprevisível. Nunca se sabe se uma empresa vai dar certo ou não. Também nunca se sabe se uma inovação vai agradar os consumidores. Mas, para criar empregos sem ser produtivo, é bem mais simples. Basta o governo proibir, por exemplo, o uso de caminhões para fazer entrega de cargas. Pode ter certeza que para fazer essas entregas sem caminhão, vão ser necessárias muito mais pessoas. Ou o governo poderia proibir o uso dos computadores. Assim, mais pessoas seriam contratadas para fazer um serviço que um computador faria. Se os governos adotassem essas medidas, com certeza muitos empregos seriam criados. Mas as perguntas que ficam são: essa criação de empregos deixou o país mais rico? O padrão de vida melhorou? A resposta é não. Não há dúvida que a qualidade de vida ia piorar bastante. Por isso que só se concentrar no número de empregos criados pode ser uma tática enganosa dos políticos para parecer que seus mandatos foram eficientes. Em alguns casos, os empregos podem estar até destruindo riqueza. A verdade é politicamente incorreta. O ideal é que se produza os mesmos bens e serviços com cada vez menos esforços e recursos. Isso pode, às vezes, significar menos empregos.
Mas os trabalhadores que são dispensados estarão livres para um emprego mais produtivo em outra atividade econômica. A incapacidade de compreender esse fato como sendo a fonte de crescente prosperidade explica a enorme simpatia de políticos e pessoas comuns por políticas públicas destrutivas. Na prática, ao recorrerem à justificativa de criação de empregos, políticos frequentemente implantam legislações que aumentam o esforço e o custo necessários para se produzir a mesma quantidade de bens e serviços. De novo, o segredo do progresso não está na criação de empregos, mas sim na criação de valor. O segredo é criar riqueza, isto é, produzir bens e serviços de valor para os consumidores. O fato de algumas profissões serem substituídas por outras é normal e essa substituição é feita pelos próprios consumidores, sem se darem conta disso. A grande maioria das pessoas hoje preferem usar o Uber do que o táxi, e elas não pensam que essa atitude é ruim para os taxistas, porque antes elas avaliam que é mais barato usar o Uber, ou seja, os consumidores quando agem não são bonzinhos, eles pensam em economizar o máximo possível. Então, a perda de empregos para novas formas de trabalho é natural. Na verdade, quando isso ocorre, ela não deveria ser lamentada, mas comemorada, porque empreendedores descobriram uma forma mais produtiva de ofertar bens e serviços. Nenhum lugar se desenvolveu protegendo empregos, pois a destruição de alguns empregos, às vezes, representa o próprio sinal do progresso. Se a ideia de proteger empregos tivesse prosperado lá atrás, não haveria nem carros, que acabariam com os empregos da indústria de carroças, nem tratores, que acabariam com os empregos manuais da agricultura, nem computadores, que não só acabaram com os empregos da indústria de máquinas de escrever, como provavelmente destruíram mais empregos do que qualquer outra inovação tecnológica na história da humanidade. Nem a luz elétrica, que acabou com empregos na indústria de velas, nem smartphones, que acabou com a indústria de telefones fixos e de celulares obsoletos, nem praticamente nada de moderno que existe hoje. E o fato de novas tecnologias surgirem não acaba com o emprego, e sim criam novas formas de emprego, que talvez a gente nem imaginasse que viria a existir. No livro Now You See It, a educadora Cat Davidson diz que 65% das crianças que estão entrando hoje na escola irão trabalhar em empregos no futuro que ainda nem foram inventados. Querer frear o progresso em nome da proteção de alguns empregos é uma atividade que, caso tivesse sido seguida lá atrás, ainda hoje estaríamos vivendo no campo e com uma enxada na mão. Por isso, criar empregos produtivos não é fácil. Nós nem sabemos direito como eles serão, mas é fato que eles existirão por causa de pessoas criativas e corajosas que irão se arriscar no mercado para oferecer algum bem para as pessoas. Quando empresas bem-sucedidas em criar valor, isso é, empresas que satisfazem as demandas dos consumidores, que voluntariamente decidem adquirir os bens e serviços produzidos por essas empresas, elas oferem lucros. Com lucros, elas podem investir mais para produzir mais. Haver cada vez mais empresas oferindo mais lucros e fazendo mais investimentos para expandir sua produção gera uma maior quantidade de bens e serviços a preços mais acessíveis. O benefício para o consumidor é direto, e como efeito colateral, haverá um aumento genuíno da demanda por mão de obra. Quanto mais empresas oferem lucros, investem, crescem e se expandem, mais mão de obra elas demandam e maiores salários elas podem pagar. Essa é a dinâmica de uma criação de empregos natural e saudável. O que os políticos fazem é roubar toda essa cadeia produtiva para criar empregos improdutivos. Por isso, da próxima vez que você ouvir algum parasita prometendo gerar empregos, saiba que o que ele vai fazer, na verdade, é destruir o seu. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!